Então tá, gente, vamos falar um pouco de reforma tributária e próximos passos, né? A gente tem aí na tela um momento histórico. Todo momento relacionado à reforma tributária daqui para frente vai ser histórico, porque a gente tem muitos anos percorridos para a gente chegar onde chegamos, e certamente um primeiro aspecto político que a gente tem que ter em mente é a figura do Lula aí centralizando essa discussão da reforma tributária, que foi um presidente que tentou fazer a reforma duas vezes, né? Esse é o terceiro mandato dele como presidente da República, e ele tentou fazer reformas tributárias em todos os mandatos que ele ocupou essa cadeira. E, na última, ele conseguiu. Então, para ele, pessoalmente, digamos, um coroar de ciclo também muito significativo. E então a gente tem o Haddad, a gente tem o ministro Alckmin um pouco atrás, tem o Bernard Pi como figura central. Algumas figuras a gente não vê em evidência, porque de alguma forma também remonta um pouco de história, e quando tem a imagem, a gente tem como extrair política dessa imagem, e a gente consegue ver, por exemplo, membros do comitê, do grupo de trabalho instituído tanto na Câmara quanto no Senado, aí presentes nessa imagem, mas a gente não tem a figura do Lira, que não participou da cerimônia de sanção em virtude do falecimento do pai dele, e também muito de um retrato da continuidade política aí. O fato de não ter o Lira também simboliza um pouco dos que a gente pode ver de próximos passos da reforma. Talvez o Pacheco continue nessa história, mas talvez o Lira não tanto. Então, já é digamos, um prenúncio aí. Que você precisa saber de reforma tributária? Assim, se eu fosse sintetizar os quatro pontos dessa apresentação, dessa conversa, a gente não pode sair daqui sem ter clareza de que então, projeto de lei complementar 68 de 2024 foi sancionado e virou a Lei Complementar 2014 de 2025. A gente tem que gravar porque a gente vai usar muito essa lei complementar para os próximos anos das nossas vidas. Ela foi sancionada com 17 vetos, foram 46 dispositivos vetados. Havia uma expectativa de que não tivesse veto, ou que se fosse veto meramente redacional, não foi isso que aconteceu, mas também não foi tão picotado, assim, não houve tanto veto de conteúdo, se a gente for pensar. O presidente, ele vetou temas pontuais, inicialmente que tratava de órgãos, carreiras, mas também do fundo de investimento e incidência do imposto seletivo. A gente vai falar melhor disso. Como eu disse, como foram vetos pontuais, foi mantida a essência do PLP 68, que significa que aquilo que eu compreendi como estrutura base do tributo novo não foi reextraído. Então, a gente tem a instituição do IBS, da CBS, a gente tem a instituição do seletivo. Então, aquilo que é espinha dorsal da reforma tributária permaneceu e não foi vetado. E principalmente foram respeitados, resguardados acordos estabelecidos no Senado e na Câmara no final da tramitação. Isso é extremamente importante para a gente entender o que esperar também dos vetos. Porque se a gente tivesse tido vetos que jogavam pela janela todos os acordos que foram necessários para a aprovação do PLP 68, a gente ia ver uma articulação muito coordenada e incisiva para derrubar esses vetos agora. Mas não, na verdade, os acordos necessários para passar foram resguardados. Por exemplo, a gente viu proteína animal ali tranquila na cesta básica, não foi retirado. Foi um acordo muito fundamental para passar pela Câmara no começo. No Senado, os ajustes de Zona Franca, em algum nível, continuaram. Alguns saíram. A gente viu, por exemplo, questões relacionadas ao setor automotivo, que também eram necessárias para passar. Tudo isso continuou. Então, os acordos duros e importantes, eles ficaram no texto que foi publicado. E aí a gente tem ainda uma expectativa, quando eu digo a reforma não acabou, é muito nesse sentido. A gente ainda tem pelo menos três proposições esperadas sobre o tema. Quando eu falo três proposições, estou dizendo que tem ainda trabalho para o legislativo, mas não significa que é só aí. A gente tem o PLP 108 que está esperando para ser aprovado. A gente tem pelo menos um PL que vai falar sobre as alíquotas do imposto seletivo. E a gente tem o PL que vai falar sobre os fundos, que foram criados. A gente tem pelo menos três fundos a serem instituídos, detalhados
no contexto da reforma tributária, né? A gente tem o Fundo de Compensação de Benefícios, a gente tem o Fundo de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, a gente tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vem substituir os benefícios fiscais. Então, todos esses fundos eles precisam ser trabalhados e o próprio API já mencionou que seria via PL. Então, o legislativo vai ter trabalho para fazer por aí. E nós temos também próximos passos no executivo, o que significa que a gente vai ter muito trabalho acontecendo um pouco mais a portas fechadas, né? Depois que a gente teve a aprovação, o caminhar do PLP 68, o PAT-RTC, que é o programa de aprimoramento técnico relacionado à reforma tributária sobre o consumo, ele surgiu num novo momento. Então, ele já existia desde o processo de elaboração do anteprojeto desse PLP 68. Ele subsidiou todas as discussões, todos os temas, a temática central. E aí agora ele inicia uma nova fase. Muitos dos seus membros, stakeholders, deixaram já o governo. Então a gente teve, por exemplo, Camila Cavalcante, que foi diretora e cuidava da articulação do setor privado e Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, deixando o governo para assumir outro papel. E aí ela tem, com isso a gente não tem uma figura que vai fazer essa interlocução com o setor privado, que nos faz pensar que talvez seja o momento com olhar mais a portas fechadas. É, a gente tem o Daniel Lória também, que estava cuidando da reforma tributária, ele cuidou muito da parte de serviços financeiros, técnica financeira, split payment, ele foi muito fundamental para esse movimento, e ele foi chamado inicialmente não para falar sobre isso, ele foi chamado para falar sobre reforma de renda. E ele sai do governo e volta para a iniciativa privada de onde ele veio, isso também nos traz alguns acenos, de que talvez o modelo de reforma de renda ampliado que o Daniel Loria estava ajudando a desenvolver junto com a Secretaria de Política Econômica, talvez ele não saia desse formato, não chegue a ter esse formato. Então, algumas movimentações do Executivo nos trazem conteúdo também do que esperar. Então, agora o PAT RTC ele vai voltar mais para dentro. Ele vai olhar como é que vai ficar as instalações, os cálculos, a disposição de alíquotas. A gente tem também a instalação do comitê gestor e as colaborações das secretarias das fazendas dos estados. Então, vocês podem observar, quem acompanha a nível dos estados e municípios as movimentações políticas, a gente vai começar a ver subcomitês, grupos de trabalho serem instituídos com a finalidade de subsidiar discussões a nível nacional do IBS. Então, a gente teve, por exemplo, semana passada, um grupo de trabalho na Bahia sendo criado pelo governo para subsidiar essa discussão. O que que significa? Porque eles vão ter que indicar pontos de receita, modelos de cálculo para ajudar a estabelecer as alíquotas de referência do IBS. Então, é natural que as secretarias da Fazenda dos estados se mobilizem nessa direção. Bom, eu trouxe aqui 5 pontos sobre a reforma tributária que a gente não pode se esquecer. E quando a gente olha para frente, né, como eu já estou falando aqui, o que que a gente vai esperar, o que que a gente vai encontrar, é bem importante a gente lembrar quais são as nossas bases, né, em cima de que alicerces a gente está trabalhando. Então, o que que é que aconteceu, o que que foi criado, o que que foi instituído aí com o PLP 68, o que que a gente tem na mesa? Então, em 5 pontos, a gente teve a aprovação da emenda constitucional 132 e agora a promulgação, a sanção da Lei Complementar 214. E com isso, a gente tem um novo IVA dual, que é a criação do Imposto sobre Bens e Serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Eles vão incidir sobre tudo, base ampla, gosto sempre de lembrar. Tudo aquilo que seja uma operação onerosa entre bens e serviços, salvo as exceções que estão no próprio texto. Mas aqui entra muita coisa, permuta, aluguel, arrendamento, coisas que não entravam no ICMS, que eram zona cinza no ISS, agora joga todo mundo para dentro da base. Intangíveis, então meus itens de comercialização, streaming, programa de computador, tudo isso, não tem dúvida agora, está sob a base do IBS e da CBS.
A gente tem também o imposto seletivo, que foi criado, que é um tributo que visa desestimular ou estimular comportamentos econômicos. E aqui ele vai incidir sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Era dever de casa do PLP 68 me dizer o que que isso significava. E ele disse, né? Ele falou que ia tratar, ele direcionou para determinados grupos de produtos muito específicos, como era a premissa. Então, a gente tem aí, a gente tem veículos, a gente tem bens minerais, a gente tem bebidas açucaradas estritamente, eh, a gente tem também tabaco, tem bebidas alcoólicas. Então, o foco aqui foi muito bem estabelecido. A ideia é poucos produtos. Isso é uma premissa relevante porque isso foi segmentado em lei complementar. O que significa que, diferente do IPI, isso era um temor que a gente já conversou no passado, é, sabe-se que o imposto seletivo tem tudo para ter uma das melhores arrecadações. Ele é um tributo federal. É, a tentação do legislador, e precisamente a tentação da União Federal, sempre será transformar no IPI 2.0, porque o IPI arrecada muito. E ele nasceu para ser assim, um imposto apenas de modulação de comportamento econômico. Mas depois viram que ele arrecadava tão bem que ele virou um tributo majoritariamente arrecadatório. Aqui no seletivo, a gente ter isso instituído por lei complementar engessa o tributo. Não é uma TIP que um decreto vai alterar e vai ficar muito mais fácil para o governo mexer. Então, isso é um movimento mais protetivo também, que não significa que não pode alterar, a gente sabe, e a gente vai falar mais à frente sobre riscos associados também na mudança da legislação. A gente tem também 7 anos de transição estabelecidos, então, durante esse período, dois sistemas tributários vão coexistir. A nível federal, menos, mas nacional, isso certamente vai gerar dor de cabeça. A gente vai ter ICMS e ISS caminhando junto com o IBS, e isso vai gerar confusão. A gente está falando de uma lei complementar de mais de 500 artigos, mas que não fecha nenhuma porta de possibilidade de sobreposição, de erro. Então, esse movimento ele vai ser digno de atenção. A desoneração do investimento é um pilar importante também. Então, as aquisições de bem de capital vão dar direito a crédito integral imediato. Isso é um ponto importante. E um novo modelo de pagamento desse tributo, né? Então, a gente tem aí várias formas de recolhimento. A criação do split payment é aquele mais... É a novidade, realmente, da mesa, assim. Se eu fosse sintetizar, Gabriela, o que que você achou que é mais novidade, assim, que é divisor de águas entre antes e depois do PLP 68? É o split payment. A gente tinha como modelo padrão recolhimento de tributo, eu pago ou eu compenso com os meus créditos. Agora, o split payment, ele me representa uma retenção no momento da transação financeira. E isso tende a ser não um terceiro modelo de pagamento de tributo, uma possibilidade nova em termos de tecnologia. Isso tende a ser, com o tempo, o principal modelo de pagamento de tributo no futuro. Não só no consumo, mas ele poderia vir a ser utilizado não só nesses tributos, mas poderia vir a ser utilizado em outros tributos. A gente pode pensar em modelos que o split payment vira a forma principal de recolhimento tributário. Então, tem muito para onde crescer nessa direção, que com certeza traz preocupação para o setor que intermedia a relação financeira. Então, um pouco mais sobre a Lei Complementar 214. Foram 544 artigos. É, é, Ele assegura a não cumulatividade plena, como a gente já falava antes, então eu vou ter meu direito a crédito assegurado na operação subsequente. Então, a ideia é basicamente eu pago meu tributo e eu gero o equivalente ao crédito na operação seguinte. Ninguém vai ter resíduo tributário na cadeia. Essa é a promessa. No texto que foi aprovado, na Lei Complementar 214, é o que a gente chega mais próximo, é o estado da arte da gente conseguir chegar realmente ao não resíduo tributário.
mas ele pode vir a acontecer, principalmente porque leis não são imutáveis. Então, a gente pode vir com o tempo a ter esse resíduo tributário crescendo. Eu gosto sempre de lembrar que o sistema tributário que a gente vive hoje, aquele que a gente chama de manicômio, ele não cresce, ele não nasceu como manicômio. Ele foi enlouquecido. Então, a verdade é justamente essa. A gente tem um hábito, uma cultura no Brasil de legislar sobre matéria tributária. E à medida que a gente legisla, a gente vai deixando um ruído de comunicação no passado. Então, a gente vai gerando quebras para esse modelo que a gente aplica e aí ele vai ficando mais complexo. A gente tem, então, os modos de pagamento, como eu comentei, o recolhimento direto, compensação de crédito, split payment, recolhimento pelo adquirente e formas residuais, as aquisições de bem de capital, então o crédito integral imediato, a suspensão para o rei de reporto renaval, um grande ganho também na discussão no Congresso Nacional é esse crédito integral imediato para todos os casos, né? A possibilidade disso acontecer, principalmente porque o texto constitucional prometeu muito, mas entregou pouco. Havia sim uma expectativa, a gente tinha três formas aí, era alíquota zero, era diferimento e era o crédito integral imediato, para a gente garantir que os bens de capital não seriam onerados, o investimento seria desonerado. Entregou-se pouco, eu falo, por quê? Porque quando veio o PLP 68, cadê aquela alíquota zero? Cadê aquele diferimento? Diferimento virou suspensão. Isso é uma coisa assim, para quem entende de tributação, algo estranho aconteceu, porque não havia menção à suspensão no texto constitucional. Suspensão tributária era uma coisa que eu falei com vários de vocês, vários clientes que aqui estão, nós conversamos entre a emenda constitucional e a lei complementar sobre suas suspensões, né? Muitas empresas, eu tenho uma suspensão, como é que isso fica e tudo mais. E eu me recordo claramente de, a rigor, pelo texto constitucional, suspensão não existiria mais. Mas o legislador teria a liberdade dele, enfim, de pensar estratégias, e a expressão de ferimento saía muito estranha ali. Quando veio o texto do PLP 68, a gente tem mais vezes a expressão de suspensão do crédito tributário do que de ferimento sendo utilizado. Então, me leva a entender que houve um passo atrás de recuo técnico, de entender que talvez diferimento não fizesse tanto sentido nesse tributo, mas muito mais de suspensão tributária, ou um recuo político, muito mais também. O ponto é que foi aprovado com uma grande participação aí desse instrumento da suspensão tributária. O ressarcimento de créditos também, então a regra geral, 60 mais 15, 60 dias para apreciação, 15 para homologação da Receita Federal. Precisa desses 75, desses 75 dias? Não necessariamente. Pode ser que seja um crédito tributário, um saldo credor tão evidente, cristalino, o sistema funcionando de maneira tão arrojada, que em 15 dias eu já teria liberação. Né? Ou 15 ou 20, por exemplo, 5 dias para apreciação, 15 dias para homologação, a gente sabe que a Receita usa o tempo que tem. Então, a gente poderia vir a ter isso. A gente tem uma regra especial de 30 dias para quem está em programa de conformidade. E o fato de ter essa regra vai pressionar para que o prazo estendido aconteça, para privilegiar quem está nesses modelos de conformidade. Então, mesmo que exista um sistema que permita bater cara crachá, digamos assim, do crédito tributário, em pouquíssimos dias, a tendência é que a administração pública segure essa informação para privilegiar quem está em programas de conformidade para receber mais rápido. Perde um pouco a eficiência, mas, enfim, não precisa ser uma coisa escrita, né, formalizada, é só um comportamento da administração. E aí a gente tem os 180 dias para demais casos. Esses demais casos, eles continuaram. Chegaram sem conteúdo, estão saindo agora mais ou menos sem conteúdo também. É, Outros pontos importantes: 26 itens na cesta básica. A gente está saindo de uma cesta básica fragmentada na legislação. Então, disparce em legislações do PIS e da COFINS, nos estados, cada estado tem a sua. O que a gente sabe é que não tem só 26 itens.
Isso é fato. A gente tem uma cesta básica hoje mais extensa. A gente está indo para 26 itens. Então, mas que enxuta, mas que todo mundo, sem sombra de dúvida, o que está nela. Vetos, né? Então, a gente teve a cerimônia de sanção, e com isso a gente teve 17 vetos sendo assinados pelo presidente da República. Aqui a gente tem um slide com todas as grandes áreas, né, dos vetos, então a gente consegue visualizar mais ou menos os assuntos que eles tratam. Eu vou detalhar alguns mais específicos, mas aqui por alto a gente pode ter clareza de que são textos gerais, né? São palavras-chave, mas se você for olhar, o conteúdo ele não é o instrumento em si. Por exemplo, não é que os insumos agropecuários foram vetados. O que que a gente teve? Foi a atualização desse diferimento, que poderia ter uma atualização anual. Foi o cálculo dessa atualização que foi vetado. O pagamento por adquirente também. Não é que o pagamento por adquirente foi vetado, e sim a responsabilidade solidária do adquirente quando a gente tem essa forma de pagamento instituída. A intimação, muito interessante, intimações postais por edital. Não faz sentido eu falar de modernização e simplificação do sistema quando eu estou falando de intimação postal. Considerem que o IBS é um tributo de dupla natureza estadual e municipal. Então, pensem só como seria, e na verdade é uma coisa que a gente se preocupa, como é que vai ser a notificação tributária nesse contexto de competência compartilhada, porque aí e a gente tem municípios que têm sistema próprio para notificação, enquanto a gente tem municípios que realmente entregam a carta para as empresas, para os seus contadores. E a gente tem formas de disparo de início de prazo para a defesa associadas a essas mudanças de documento. Então, precisa de uma padronização. Essa padronização, o instrumento, o site, o programa, vai vir no regulamento. Mas mais importante que isso, a gente tem 4 vetos que eu vou chamar a atenção, são objeto da nossa atenção. Se vocês tiverem dúvida em algum específico que eu não enfatizar aqui, por favor, usem o chat ou nos procurem o gerente de conta de vocês, a gente pode ter uma conversa mais dedicada. Mas nesse momento, assim, o foco, aqueles vetos mais relevantes, a gente tem que enfatizar, são esses aqui. Falando de fundos de investimento. Então, a gente teve vários dispositivos falando sobre isso, que foram vetados. Quais foram? Aqueles dispositivos que excluíam a incidência do IBS e da CBS sobre algum fundo. E aí tinham vários, né? De fundos patrimoniais, fundos sobre imóveis, fiagro. A gente tinha até mesmo sobre a receita de gestoras de esses institutos, esses instrumentos, eles basicamente excluíam a incidência desses tributos sobre essas receitas. Qual foi o argumento do governo? Não há supedâneo constitucional para essa exclusão. Quando eu estou dizendo que um tributo não incide sobre isso, eu estou dizendo que ele não está na regra geral de aplicação desse tributo. O que que eu poderia vir a fazer? Instituir a alíquota zero, eu poderia dar um benefício fiscal, um crédito presumido, mas dizer que está fora, esse foi o argumento técnico do governo. Eu preciso de um fundamento. De novo, né? Esse não é um webinar só técnico, é um webinar político. Então a gente tem que entender que nem tudo que está no texto do PLP 68, nos 544, tem superdâneo constitucional para exclusão. Então, tem aspectos do texto que vão ser questionados constitucionalmente, isso não há dúvida. Mas esse foi um argumento que o governo utilizou. Qual foi outro ponto que o governo mencionou sobre isso? Que não há interesse em tributar os fundos de investimento, e sim as receitas de imóveis associados a fundos de investimento. E que isso seria tratado num PL à parte. E que num PL à parte vai ser tratado o modelo de tributação dos fundos de investimento de forma específica. E aí lá eles vão falar que o objeto são as receitas de imóveis e não de fundos de investimento. O governo supostamente estaria trabalhando nesse PL.
mas é difícil assegurar que esse PL venha, inclusive, a passar, a ser enviado. Sobre o imposto seletivo, a gente teve a vedação na incidência sobre as exportações. É um dispositivo basicamente que proibia a incidência do imposto seletivo nas exportações. Eu já cheguei a receber questionamentos no sentido de, puxa, então agora vai incidir nas exportações para todo mundo. For exportar meu refrigerante, por exemplo, ele vai ter incidência do seletivo? Não é isso. Já havia vedação constitucional à incidência nas exportações. O entendimento do governo é que para a extração, então a gente está falando de minério, de óleo e gás, basicamente, a gente está falando aqui principalmente num setor voltado, um setor que tem uma previsão constitucional de que, independente da destinação, seria tributado. E aí essa foi a interpretação do governo, né? Quando eu falo de qualquer destinação, eu estou falando dentro e fora do país. Então, já estava resguardado na Constituição a exportação. E aí, quando eu venho aqui e falo a nível de lei complementar que não pode incidir na exportação, eu estou descumprindo o texto constitucional. Bandeira vermelha, outro dispositivo que deve ter questionamento constitucional. A gente pode ver o Supremo discutindo isso. Falar qualquer destinação não necessariamente significa previsão de autorização para incidência na exportação. A regra geral fala exportação, veda para exportação, e não tem no texto da regra geral falando salvo no caso de extração. Não está assim, literal. Só no caso de extração que fala se incide sobre qualquer destinação. Então, sim, é possível. Eu sou advogado tributarista, não posso deixar de refletir sobre isso. É possível questionar, sim, uma contradição dentro do próprio texto constitucional. E prepondera uma regra geral. Então, também já teria um questionamento a nível desse próprio veto. A Zona Franca de Manaus, a gente tem dois vetos sobre esse assunto, um que fala da alíquota do IPI e outro que dava um crédito presumido na importação associado ao Simples Nacional. Esse da alíquota do IPI era daqueles casos em que tinha era menos, abaixo de 6,5%. Nesse caso, basicamente falava-se de criar um benefício adicional na Franca de Manaus. Essa é a crítica do governo, que o Senado e a Câmara foram, sobretudo o Senado, alargaram a competitividade da Zona Franca de Manaus. A regra constitucional é, eu tenho que manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. O entendimento do governo é, melhorou para a Zona Franca de Manaus. Quem entende de tributação do destino, na origem, entende, por exemplo, que quando eu envio uma mercadoria da Zona Franca de Manaus, ela já sai com benefício. Se eu tenho uma tributação que vai valer onde é o meu destino, a Zona Franca de Manaus perde, por definição, sua lógica. Então, eu tenho que criar um crédito presumido para presumir que eu já saio beneficiada. Se eu sigo essa lógica, o crédito presumido, ele não necessariamente ele tem o mesmo efeito de eu sair realmente com uma alíquota menor, uma alíquota zerada. Até em termos de obrigação acessória, é um pouco mais complexo falar de crédito presumido do que alíquota zero. Então, há críticas aí sobre realmente ter aumentado essa competitividade. E, por fim, a gente tem a substituição tributária, que era um dispositivo que basicamente mencionava, dentro do Simples Nacional, as operações de substituição tributária, elas seriam incluídas nesse pagamento unificado. E a explicação do veto é categórica. Não tem previsão de ST para IBS e CBS. Por que que eu destaquei isso, mesmo sabendo que é uma questão bem específica? Porque é a primeiro documento oficial do governo que a gente tem, afirmando categoricamente não tem ST para IBS e CBS. Pode vir a ter, pode aplicar, enfim, não tem negativa constitucional para ST. Mas agora a gente tem uma mensagem de veto assinada pelo presidente da República dizendo: eu não reconheço o regime de ST na modelagem do IBS e CBS. Para quem tem medo disso, vão lá sendo muito interessante. Vamos falar um pouco mais dos próximos passos concretos em relação ao veto. Para não cansarem muito da minha voz, eu chamo o Lucas para me ajudar com essa.
Valeu, Gabi. Bom, agora a gente passa para essa fase da apresentação em que a gente começa a focar mais no que vem pela frente e a gente começa com a parte mais simples, mas que nem por isso é pouco complexa, que são as discussões acerca dos vetos. Como a Gabi já apontou, né, foram 17 vetos apresentados pela Presidência da República e agora a gente está na fase em que eles já foram recebidos pela presidência do Senado, já foram ali devidamente protocolados e a gente chega na fase de discussão. O que diz o regimento, né? Uma vez protocolizados os vetos, o Congresso Nacional tem 30 dias para realizar uma sessão de deliberação conjunta. Quando essa sessão de deliberação conjunta não é realizada e os vetos continuam na pauta, acontece o que a gente chama popularmente de trancamento de pauta. Lembrando que esse trancamento de pauta ele só vale para as matérias pertinentes do Congresso Nacional, ou seja, a gente está falando basicamente de orçamento. Lembrando que a gente está num ano em que o governo não conseguiu ainda aprovar o orçamento. A gente está nesse momento com a máquina pública funcionando no regime do duodécimo, que basicamente é um dozeavos do orçamento aprovado no ano passado, né, o orçamento previsto para 2024, sendo aplicado agora mês a mês, o que já é um desafio para o presidente Lula. Mas o que eu falei até agora é o que está no regimento, não é necessariamente o que está acontecendo na prática. Já faz algum tempo que o Congresso não tem cumprido isso à risca, não tem realizado esse trancamento de pauta, não tem inviabilizado a votação. A gente tem até hoje vetos que não foram deliberados dentro de um conjunto de consenso, né, onde os senadores e os deputados votam por bloco. Então, a gente já tem vetos na pauta há mais de 30 dias e eles não inviabilizaram a votação de matérias orçamentárias. Qual que é o grande desafio para esse ano? É saber se essa realidade vai continuar a ser aplicada à luz das novas lideranças do Congresso Nacional, que, por sinal, vão ser definidas no próximo sábado, do dia 1º de fevereiro, né? A gente já tem eleição marcada às 10 da manhã lá no Senado e no período da tarde na Câmara dos Deputados. Então, alguns elementos que eu gostaria de destacar em relação a isso. O Rodrigo Pacheco, durante a presidência do Senado, também tem como atribuição presidir essas sessões conjuntas do Congresso Nacional para a deliberação de vetos. E o Pacheco nunca foi muito afeito a essa função, sempre acabava delegando ali para o primeiro vice-presidente da Câmara, que é regimentalmente a figura que o substitui na deliberação de vetos. Não foi um presidente muito vocal, muito ativo no chamamento, na convocação dessas sessões deliberativas. O Alcolumbre já tem um perfil diferente disso, né? Na sua última experiência na presidência do Senado, ele tinha o hábito de presidir essas sessões, trabalhava bastante no consenso, então essa pode ser uma nova dinâmica. Outro elemento para a gente ponderar. A manutenção de um veto é mais fácil do que a derrubada em tempos normais de temperatura e pressão. Isso porque a derrubada de um veto depende de uma maioria qualificada nas duas casas. A gente está falando de 257 votos de deputados e 41 votos de senadores para que um veto seja derrubado. Não adianta, por exemplo, um veto receber ali 500 votos de deputados pela derrubada e 39 de senadores. Nesse caso, o veto é mantido, né? Porque é necessária a anuência das duas casas. Então, em temperaturas normais, a gente veria ali o governo saindo bem-sucedido dessa deliberação de vetos. Mas o governo hoje vive o seu pior momento em termos de popularidade. A gente acabou de ter a divulgação da pesquisa Quest nessa segunda-feira, que pontuou que pela primeira vez a rejeição do governo superou a aprovação. Então, para além dessa dinâmica de novas lideranças no Congresso e a gente entender como elas vão se relacionar em relação a isso, a gente tem o fato também de que o governo chega muito enfraquecido e a gente já viu esses sinais ao longo da deliberação da reforma tributária, né? A Gabi pode até falar melhor sobre isso, né? A gente teve, por exemplo, o governo perdendo na queda de braço em colocar as armas dentro do imposto seletivo, uma medida de campanha que foi em grande parte até um elemento de frente ampla e que não conseguiu ser imprimido
dentro do Congresso. A gente teve o caso emblemático da inclusão das carnes na cesta básica, que no primeiro momento o governo resistiu, porque traria um impacto fiscal muito significativo, mas depois teve que abrir mão e vender como se não fosse uma derrota, né? Como se fosse um movimento que desde o começo tinha sido encampado pela Presidência da República e pela Fazenda. Então a gente vislumbra aí um horizonte um pouco tumultuado para essa deliberação de vetos, né? E vai depender aí bastante das articulações e, inclusive, da reforma ministerial, que também está em vias de acontecer. Até o fim do mês de fevereiro, a gente deve ter ali mudanças dentro da dinâmica do Poder Executivo, junto com tudo isso, né, num caldo de olhar para 2026, com o governo precisando buscar medidas mais populares, precisando negociar votações também urgentes dentro da Câmara e do Senado, definir as presidências das comissões. Então, um ambiente bem adverso, de fato, mas como a gente pontuou, né, Gabi, esse é só o primeiro dos próximos passos, porque o que não faltam são elementos aí para frente também dentro dessa seara da reforma tributária, né? Com certeza, né? O cenário político ele acaba afetando muito esse momento pontual, mas ele vai dar muito cândido para os próximos passos, principalmente porque quando a gente fala de novas proposições em vista, então o governo, isso para esse governo, né? Então a gente está falando não pensando no próximo, nos próximos governos que podem vir, mas já nesse governo, eles vão ter que dar vazão à lei, vai falar sobre as alíquotas do seletivo. Isso é uma coisa que vai precisar, por exemplo, de uma articulação relativamente ativa do governo. Os fundos também, se eu tenho uma relação complicada no Senado, por exemplo, os fundos podem fazer um rombo financeiro significativo. Então, esse tipo de relacionamento ele vai ser cobrado, digamos assim, nas próximas etapas. E quando a gente fala de coisas muito importantes acontecendo a portas fechadas no executivo, a gente já viu no começo da regulamentação da reforma tributária de que o governo não consegue simplesmente se fechar e esperar que o Congresso não faça nada. Que a gente teve a criação do PAT-RTC, os grupos de trabalho, e aí o que que o Congresso fez? Um monte de frente parlamentar fez seus grupos fantasmas e foi usado como pressão. Inclusive, alguns parlamentares que eram membros desses grupos viraram membros dos grupos de trabalho no Congresso, porque conseguiram fazer essa pressão efetiva. Então, depois, se o governo começa a se fechar demais e tensiona com os parlamentares, eles vão criar suas iniciativas paralelas. E não tem nenhuma vedação propriamente dita a iniciativas paralelas do Congresso Nacional. Então, para a gente continuar nessa linha, né, o que eu tenho falado muito, né, a reforma não acabou. E o que que ela não acabou? Então, a gente tem aí o PLP 108. Esse PLP 108, ele vai tratar da discussão do comitê gestor, então muitos me perguntam, mas por que que o 108 ficou para trás? Por que que o 68 passou e o 108 não? Por um motivo muito importante associado à reforma tributária em si. Faltou vontade política. A vontade política associada a um PL que trata estritamente de interpretação e administração de tributos compete muito mais aos próprios parlamentares, porque a União ela tinha o compromisso de fazer rodar o IBS e CBS. Eles queriam liberar para começar. E da forma como foi aprovada esse PLP, a gente consegue começar a rodar a despeito do 108. Claro que se ele não sai, a nossa governança tributária fica um caos. É, eu pesquisei a título de até estatística, ver quantas vezes a expressão comitê gestor, né? Ela é mencionada nos 544 artigos, em todos os dispositivos que nós temos. São mais de 112 vezes que a gente tem a expressão comitê gestor. Então, tem uma série de atribuições que o comitê gestor é responsável, mas ele é sempre corresponsável. Então, caso ele não seja permanentemente instituído, apenas provisoriamente instituído, ele dá muita liberdade ao Poder Executivo Federal para fazer muita coisa. Então, a vontade política vai vir muito dos parlamentares de seguir adiante com esse PLP da forma como ele está.
Nós temos, como eu falei, definição das alíquotas do seletivo, a criação dos fundos e a aprovação da alíquota de referência. Isso é um ponto importante também, a alíquota de referência do IBS e da CBS. Tem um slide que eu falo sobre linha do tempo, mas eu preciso da alíquota de referência. Eu preciso dizer dentro de que intervalo a minha alíquota do IBS e da CBS vai transitar, para eu conseguir começar a cobrar. A primeira vez que vai ser instituída, a regra do PLP 68 determina que seja a partir de estimativa da receita, e aí para a CBS, por exemplo, a receita que eu receberia a nível de CBS, considerando PIS e COFINS, e também observando minha alíquota teste, quanto que é o meu potencial arrecadatório. Vou precisar de cálculos, cálculos que serão feitos pelo Poder Executivo, homologados também pelo TCU. Então, preciso desse processo de governança para que, então, eu tenha uma resolução do Senado trazendo a alíquota de referência. A questão do comitê gestor, eu trago essa ênfase também porque existe autorização de que ele comece a funcionar. É, por, porque ele está presente em 112 ocasiões no texto, da regulamentação, eu acabo tendo a necessidade do comitê gestor já ser instituído quanto antes. Então, ele tem uma possibilidade de instalação provisória, ele vai funcionar, provisoriamente, tem regras já de transição que eu consigo adotar a partir do PLP 68. Então, o executivo ele já vai começar a acompanhar isso. Então, por que que isso é importante? Nós acompanhamos para os nossos clientes o Diário Oficial, né? O Diário Oficial vai começar a sair. E não, a gente não pode deixar de ter isso em mente. Daqui para frente, a gente vai ter vários pequenos atos infralegais que vão dizer muita coisa a nível de próximos passos em reforma tributária. E, principalmente, o anteprojeto dessas alíquotas do seletivo, os cálculos da alíquota de referência e o anteprojeto da criação de fundos já está sendo escrito por esse PAT RTC 2.0 que foi instituído a nível do Poder Executivo nesse ano. Então, todos esses aspectos, eles vão ser feitos dentro de casa. E aí, para quem articula, para quem tem medo de alguma coisa, para quem tem temor, algum receio de alguma parte da regulamentação, conversar desde já. O API ainda está lá. A equipe do API ainda existe e está forte trabalhando. Então, esses contatos diretos já podem começar, porque eles já estão fazendo cálculo, já começaram antes. E no judiciário também, a gente vai ter muita coisa acontecendo. Porque, por mais que a promessa seja que a reforma tributária vai acabar com o contencioso no Brasil, eu sou advogado tributarista, eu não tenho medo de ficar sem serviço, porque eu sei que o contencioso ele vai continuar. E, na verdade, nesse começo, ele vai crescer, vai ter um pico de contencioso. A nível constitucional, não tenham dúvidas, a gente tem aspectos no texto, sim, que são passíveis de questionamento constitucional. E a nível concreto, quando as empresas começarem a ser tributadas, a gente vai ter um monte de mandado de segurança preventivo, por exemplo, porque vai ter muita preocupação de tributação errada, forma de cálculo, quem tem crédito presumido, quem tem redução de base, quem tem redução de alíquota, vai ter muito choque. Quem está depreciando ativo, eu sempre gosto de lembrar, eu estou depreciando meu ativo, eu comprei um ativo imobilizado hoje. Mudou a regra, eu ainda vou estar depreciando ele quando a regra mudar. Eu posso sim sofrer alguma autuação, porque eu calculei de um jeito e a Receita calculou de outro. As soluções de consulta da Receita e os atos interpretativos da Receita vão ter que ser leitura fundamental para os nossos times de tributário, times tributários das empresas. É necessário a gente conhecer o que a Receita está interpretando. E, por fim, o risco da alteração, dentro das leis que a gente está falando hoje, também existe, ele também é iminente. Então, eu falo, a gente tem sim um cenário de alteração da emenda constitucional, um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mas principalmente da Lei Complementar 214, pelo próprio PLP 108. A gente não descarta movimentações de setores para, via PLP 108, alterar aspectos do texto dentro da Lei Complementar 214. Ela já nasce com promessa de mudança.
Então, talvez antes mesmo dos tributos serem cobrados, a gente tenha alterações na lei. Então, vamos falar um pouco só de vigência, só para lembrar. Então, o que a gente espera para o ano que estamos começando? Um ano de regulamentação ainda. Então, a gente está falando de um ano para aprovar proposições remanescentes e finalização de estudos. 2026, o que a gente espera? É o ano teste. Em 2026, a gente vai ter a aplicação do teste de 1%. O que eles vão averiguar? O potencial arrecadatório. Quanto que IBS e CBS têm condição de arrecadar? Se vai ser um sucesso ou um fracasso de arrecadação. Pode ser que seja. Dificilmente. Vai decidir sobre tudo, como que vai ser o fracasso, né? E eles vão testar 0,1% para o IBS e 0,9% da CBS. 2027, o que que a gente espera? A gente vai ter a a extinção do PIS e da COFINS, né? Então, a gente vai ter valendo seriamente a CBS. E o imposto seletivo, a gente já pode também ver valendo, que o IPI tem previsão de alíquota zero a partir de 2027. Em 2028, a gente tem a reforma tributária completando 5 anos. Parece, né? Logo ali, acabou de passar, já vai fazer 5 anos. Foi aprovado no final de 2023. Então, a gente vai ter aí é, um aniversário chegando. E aí, para esse aniversário, principalmente para 29, né? O começo de 29, a gente pode aí receber algumas iniciativas de tentar de alteração no texto aproveitando esse aniversário de 5 anos. Isso é um ciclo estudado, tá? Quem estuda, quem faz estudos legislativos sabe que esses ciclos de aniversário de legislação costumam ter picos de alteração, principalmente na legislação tributária, costumam ter picos de projetos de lei para alterar. Então a gente sempre observa esses aniversários de normas para ver se não vai ter é, pedidos de modificação. A Lei Candir, cada 5 anos é um monte. E a gente tem 2029 começando a progressão do IBS e 2032 acabando essa transição. Estou falando de transição de tributos. Transição de receita vai ficar até muitos de nós encerrarmos a carreira. Os stakeholders, coloquei apenas alguns aqui. A ideia é que a conversa não seja, né, encerrar todos os assuntos, mas o que que eu queria deixar claro aqui? Algumas autoridades vão continuar orbitando o tema da reforma tributária. Algumas vão ficar mais limitadas ao veto, mas outras vão continuar a tramitação inteira, a implementação inteira. Então, a gente tem aí, por exemplo, a figura do Bernard Pi. Aqui ele tem interesse alto e alta influência. O Bernard Pi, ele é uma figura importante para a gente observar, porque a permanência ou a saída dele do governo vai também fazer um divisor de águas nesse processo da implementação da reforma tributária. Ele já falou que só ficava até a emenda constitucional ser aprovada. Todo mundo sabia que isso não era verdade. Aí ele continuou para o PLP. E tem mais um PLP para aprovar. Quanto tempo o API vai continuar? Fato é que o API não é confortável no governo, isso ele nunca escondeu. Ele é da academia e agora muito mais também do setor privado. A gente não vai descartar um cenário do API indo para uma posição-chave no setor privado depois da reforma tributária. Mas ele tem essa figura de academia, então ele vai tentar retornar a esse espaço que ele se sente mais confortável. À medida em que não tenha mais estudo, mais técnica, seja muito mais política, ele vai deixar de se sentir à vontade nessa figura dentro do governo. Então, a permanência dele vai dizer muito. A Receita Federal vai ter um protagonismo muito importante pela interpretação, e aí a gente tem algumas figuras que só continuam com influência se quiserem. O próprio Braga, né? A gente vai ter o Senado, sempre vai ser um tomador de decisão relevante desses tributos, daqui até o fim, porque o Senado ele tem essa incumbência de ter a resolução do Senado associada à alíquota de referência. Mas a gente sabe pelo ICMS que o Senado só se envolve pontualmente, né? Se a história for parecida, o Senado não vai ficar tão envolvido na dinâmica do tributo novo. Mas o Braga, sempre que ele quiser ser uma autoridade, enquanto ele for senador, ele terá nesse tema, isso é fato. E eu botei aqui um stakeholder que tem até tem um interesse baixo e uma influência baixa, no sentido de, para os próximos passos mais técnicos da reforma tributária, a gente pode ver um deputado como Luiz Carlos Rauli tendo uma ingerência um pouco menor, porque, principalmente depois que acabar o PLP 108, porque
vai ser muito específico de setores que ele já não tem mais tanta atuação. Depois que ele aprovou o Super Simples, por exemplo, ele não entrou tão ativamente em matérias específicas do Simples Nacional. Alguns atores como ele, eu vou ter ele como exemplo, alguns atores como eles vão tocar a vida, vão seguir em frente. Por exemplo, Cláudio Cajado, pode ser que ele nunca mais fale sobre reforma tributária, porque não é a área mater dele. E agora, só para a gente fechar, né, Gabi, bem rapidamente, depois a gente abre aqui para uma rodada de perguntas, só a gente destacar aqui alguns elementos do cenário político. Como a gente já mencionou, né, o governo está vivendo o pior momento em termos de popularidade, isso faz com que a gente tenha uma busca muito grande por medidas mais populares, né, por elementos que chamem a atenção. Inclusive, a gente mencionou, né, mais cedo que a Quest de hoje colocou o governo, né, pela primeira vez com uma rejeição maior do que uma aprovação, e é importante que quando a gente olha para alguns outros temas da pesquisa, quando questionado sobre qual é o maior feito do governo Lula, só 2% dos respondentes colocaram a reforma tributária como um grande feito. E esse é um elemento que a gente sempre falou, né, ao longo dessa tramitação. É um período de transição muito longo, a gente tem, por exemplo, elementos que são muito positivos e que vão ser sentidos pela população, como o cashback, mas que só vão começar a ser sentidos no longo prazo, né? Então, não é uma reforma que gera efeitos concretos já no curto prazo para o incumbente, e a gente vai ver o governo tentando, de alguma maneira, se cacifar mais em relação a isso. A própria questão do cashback tem sido abordada, né, mas a grande dificuldade é essa. O governo pode até fazer campanha a respeito disso, a população ainda não vai sentir no bolso esses efeitos. Então é um descompasso e com isso faz com que outras medidas sejam elencadas. E aí eu destaco o último item desses que a gente colocou aqui embaixo, que estão dentro da lista de prioridades do Haddad. A gente destacou aqui alguns que vão ter talvez o maior impacto fiscal, né? A gente coloca aqui como item um a regulamentação da reforma tributária, tem também as propostas sobre regulamentação de fundos, que a Gabi já abordou aqui, a gente tem a lei do bom contribuinte e do devedor contumaz, mas queria destacar aqui a questão do imposto de renda. Essa deve ser a grande aposta do governo, é o principal interesse dessa gestão. Vale destacar, né, que com a isenção sendo aprovada neste ano, ela já tem condições de ser aplicada para o ano que vem, né, dependendo do momento ali da aprovação. Então, o governo vai usar todas as medidas a respeito disso. E aí, o que a gente chama a atenção é que até o momento, oficialmente, o governo tem encarado a taxação de pessoas que ganham mais de 20 mil mensal como uma maneira de compensação para isentar as famílias que ganham até 5 mil por mês. Contudo, a gente já começa a ver algumas resistências no Congresso e começa a ficar mais latente uma discussão de que a taxação de lucros e dividendos pode ser usada para compensar essa medida. Até o momento, né, o governo Lula sempre foi favorável a essa taxação, o ministro da Fazenda Haddad já falou várias vezes a respeito disso, mas ela sempre era encarada como uma contrapartida para ou a gente diminuir o IRPJ pago pelas empresas, ou a taxação de lucros e dividendos ser uma maneira de compensação de uma eventual desoneração horizontal da folha. E agora ela começa a ser tratada como uma maneira de compensação para quem ganha até 5 mil, né? Então a gente está falando ali de mais taxação e com essa finalidade aí de isentar uma camada da população, né? Então, um ponto para ficar de olho dentro dessa lista de prioridades do Haddad. E a gente volta a falar também sobre uma tendência do governo, que é, nesses momentos em que ele fica um pouco mais acuado, falar mais sobre intervenção econômica. Então, a gente já teve, por exemplo, falas do ministro Rui Costa a respeito de intervir no preço de alimentos, a gente começa a ouvir no noticiário também o governo Lula falando sobre isentar imposto de importação para alimentos com o objetivo de baixar o preço dessas mercadorias aqui no ambiente doméstico. Então, esse também deve ser um tema muito grande. Economia e inflação é sempre uma das maiores preocupações apontadas pela população também nessas pesquisas. Então, é outro elemento aí dentro desse rol de taxação, de tributação para a gente ficar de olho.
Não gostaria de me estender muito sobre isso, acho que esse eram os principais destaques de cenário político, e agora a gente passa para a parte de respostas, de perguntas e respostas. Vou te passar, Gabi, uma primeira rodada com 3 perguntas. Você fica à vontade para responder da melhor maneira e depois a gente faz uma próxima rodada, tudo bem? Perfeito. Vamos lá. Primeira pergunta é sobre expectativa de votação para o PLP 108. Como é que você enxerga essa perspectiva para esse ano? A gente tem também uma pergunta sobre se já foi divulgado o mecanismo para que as empresas adquirentes confirmem se o CBS e o IBS foi pago pelo fornecedor ou não, para fins de creditamento. E como terceira pergunta, a gente tem também aqui dizendo que existem alguns rumores de que o Congresso está se articulando para derrubar esses vetos sobre os fundos, e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Perfeito. Bom, a expectativa do PLP 108 é que, de fato, eles consigam a conclusão nesse ano da discussão, né? A gente tem alguns aspectos que vão entrar aí na mesa, como eu comentei. Há uma expectativa de que uma parte dos anseios do PLP 68, que não foi atendido, entre, de alguma forma, navegue dentro do PLP 108. Então, ele trata mais especificamente do comitê gestor, do contencioso, da interpretação. Mas nada impede de eu incluir determinados dispositivos alterando já a Lei Complementar 214. Isso certamente vai desacelerar a o avanço do 108, no sentido de que novas resistências vão ter, o governo vai botar a campo sua articulação para tentar frear, então isso desacelera a tramitação de um PL que não tem necessidade de ser ruidosa, de ser conflituosa, porque é dentro do próprio Senado que as maiores dificuldades aconteceriam no 108. Então ele está num espaço em que ele pode receber uma redação completamente nova. E aí, na hora que ele voltar, aí isso também vai fazer com que a gente precise ter uma outra rodada de negociações. Como a gente está no começo do ano, a gente não espera uma atividade legislativa antes de março, né, contundente sobre o assunto antes de março, ainda tem tempo para que todo esse movimento aconteça, né? Se acontecer uma porção do semestre no Senado e a outra no segundo semestre, ainda tem tempo para todo esse processo acontecer. Então, a tendência é que nesse ano, sim, esse PLP ele seja aprovado. E, e se de fato, em algum momento, se parecer impossível ser aprovado também, o governo lança mão de boa parte das discussões aí, porque, como eu disse, ele só precisa de uma estrutura enxuta do comitê gestor, assim, se não der, dá para de alguma forma encontrar um subterfúgio para tratar sobre isso com outra proposição. Claro que é isso, as empresas, os setores têm muito interesse em entender como é que vai ficar o contencioso, porque vai ter uma chuva de contencioso. Então, esse é o ponto mais crítico desse PLP. Em relação a o fornecedor, né, o pagamento, a comprovação do pagamento do fornecedor pelo adquirente, não teve uma divulgação de como isso vai acontecer, qual o posicionamento fechado, né, do governo nesse sentido, de que o sistema que vai ser criado vai conseguir solucionar isso. Então, o texto que foi aprovado agora, ele prevê a criação de um sistema integrado entre Receita Federal e Comitê Gestor, que ele vai extrair, a partir de dados fiscais, de nota, enfim, recolhimento tributário, a informação de quem recolheu o tributo, e aí nesse sistema vai ter disponível o saldo, o tributo que eu tenho a pagar e quanto que o meu fornecedor, se o meu fornecedor pagou ou não, se vai estar destravado para mim para poder me creditar. Então, essa dinâmica, ela é narrada pelo secretário como automática. Então, nos processos de articulação e nos diálogos que a gente teve com ele, a gente vê a oportunidade de alguns casos, eles mencionarem que já estão avançados no desenvolvimento desse sistema, que a Receita tem uma relação
com o Serpro muito próxima e que esse arranjo técnico é viável. Ele tem um volume grande de informação, é possível que tenha muito erro, mas é viável sim que esse sistema aconteça, principalmente agora com vários saltos tecnológicos que a gente teve recentemente. Então, a expectativa é que esse sistema integrado me disponibilize essa informação. Eu não preciso de um ato normativo legal para que isso funcione. Eu já tenho a previsão na lei complementar. Agora, a gente vai ter atos infralegais que vão tratar sobre esse sistema. Por exemplo, eu não descarto que saia uma portaria, alguma instrução normativa me dizendo como é que eu vou poder acessar, ou até mesmo falando de layout, a Receita emite esses atos, então a gente vai acompanhar, porque eles também revelam quão avançados eles estão em finalizar esse sistema. Por fim, a gente tem a questão dos vetos associados aos fundos de investimento. É correta essa informação de que a Febraban se articula junto com a Frente Parlamentar Empreendedora, junto com a Frente Parlamentar Agropecuária e entidades desses setores para conseguir derrubar esse veto, né? Porque a leitura, até a CNI também já criticou. Qual é a leitura? Eu tributar fundos de investimento, eu estou tributando o financiamento de toda a economia. Uma boa parte das empresas hoje reinvestem o seu capital, financiam suas operações, alocam o seu fluxo em investimentos de fundos de investimento. Então, se eu tributo isso, eu estou aumentando o custo de capital. Então, eu estou fazendo um efeito inflacionário na reforma tributária. Essa é a preocupação muito grande de todos os setores, e isso é um argumento que ecoa muito tranquilamente no Congresso, principalmente após muitas crises da oposição com o governo relacionado à matéria tributária. Então, não deve ser o veto mais complexo de se criar uma opinião entre os parlamentares de que que ele deve ser derrubado. E essas frentes estão atuando com muita sinergia para que isso aconteça. É isso. Bom, Gabi, para fechar, mais duas perguntas aqui. A primeira delas é se, para além da definição das alíquotas do imposto seletivo, criação de fundos, a alíquota de referência do IVA, se a gente tem a necessidade da divulgação da relação dos produtos que continuarão a ser tributados pelo IPI e se existe essa necessidade, qual a expectativa para que isso aconteça. E, por fim, um pedido para ouvir um comentário seu a respeito dos desafios técnicos e operacionais que se tem para a implementação do split payment. Legal. Em relação à lista dos produtos do IPI, tem sim que ser divulgada essa lista, porque da forma como foi aprovado a lei complementar, ela basicamente descreve a regra dos casos daqueles produtos que estão na Zona Franca de Manaus, que são produzidos na Zona Franca de Manaus. E nesses casos, a gente vai ter que ter uma alteração dentro do IPI, mas eu não preciso de uma norma, eu não preciso de uma lei para fazer isso. Eu posso fazer isso via TIP, tá? Posso fazer isso via decreto. E aí divulga a lista e emite uma nova TIP. E aí não tem problema, não preciso envolver o legislativo nesse processo. Na verdade, é do interesse do governo que não se envolva. Óbvio que os parlamentares voltados à região norte, sobretudo aqueles do Amazonas, o próprio Braga, vão querer ter alguma ingerência na condução dessa lista, influir, caso eles tenham alguma proximidade com alguma empresa nesse sentido, mas eles vão ter um espaço, mas um espaço reduzido, porque eles não são tomadores de decisão nesse ato político. Então, eles acabam tendo a entrada um pouco freada para esse tipo de intervenção. Mas é isso, a gente pode ver isso acontecendo. Eu estimo que isso não vai acontecer agora, no primeiro semestre, isso talvez nem aconteça esse ano, pode acontecer no ano que vem, não tem problema acontecer no ano que vem, porque o imposto seletivo, teoricamente, a alíquota vai ser zerada para geral, para a generalidade no imposto no IPI em 2027. Então, eu tenho tempo para 2026 poder fazer isso. Em relação a comentários sobre desafios, split payment, é difícil não ficar aqui horas falando para vocês, porque são muitos desafios. A verdade é que eu estou saindo.
Eu estou tendo uma revolução, e quando eu chamo de revolução, eu não estou atribuindo nem qualidade, não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, mas eu estou revolucionando a forma de recolhimento tributário principal sobre o consumo no país, que traz uma carga de responsabilidade muito grande e principalmente volume de trabalho, de informação muito grande para as intermediações de pagamento, aqueles responsáveis pela transação financeira. Então, isso envolve um terceiro ator que antes não tinha uma participação com tanta responsabilidade. Então, isso é um desafio que a gente vai ter, mas o governo espera desenvolver uma certa sociedade com esse setor para o desenvolvimento mais a fundo do split payment. Então, é, diferente de outros momentos, o governo tem dado mais abertura para o setor financeiro trazer suas dificuldades nesse processo de regulamentação. A gente teve alguns casos, em que determinadas empresas conseguiram acesso ao que o governo estava pensando, chamou assim, olha, isso aqui faz sentido, a gente consegue operacionalizar isso. Essa sociedade, ela está acontecendo, realmente, do governo se abrir um pouco, conversar com as empresas, porque eles têm limitações técnicas de entender até que ponto uma empresa consegue ir em termos de garantir essa retenção. Então, isso é um desafio que o governo tem tentado usar via diálogo para construir. Então, isso é um aspecto. E outro aspecto do speech payment é o próprio erro, né? A gente vai ter alguns aspectos relacionados à cadeia de erros e como corrigi-los, porque a gente teve a criação tanto do modelo padrão quanto do simplificado, da forma de recolhimento do split payment. No simplificado, eu adoto como se fosse uma presunção. E aí, eu ganho a simplicidade de não ter que apurar especificamente a operação, eu posso adotar uma presunção de um valor que ainda vai ter que ser calculado. Então, isso também é um aspecto que o governo vai ter que ter de dever de casa. Mas, apesar desses dois formatos de recolhimento, ainda assim, eu vou ter muito erro. Eu tenho muita possibilidade de erro. E qual o problema quando eu erro? é, Via split payment, é que eu posso comprometer toda a cadeia tributária subsequente na hora que eu for garantir os créditos posteriores. Então, vem muito associada à pergunta que eu falei do sistema integrado. Se eu não tenho um sistema integrado, dificilmente eu vou conseguir um split payment confiável, porque eu vou ter que ter informação bem apurada, bem disponível em tempo real, mas eu posso ter erro no split payment. Agora, quando prevê um prazo de correção de 3 dias, é, eu tenho eu coloco uma carga de expectativa de eficiência na autoridade fiscalizadora muito grande. Eu estou dizendo que a Receita vai ver de toda a integralidade desse país, as operações financeiras, operações fiscais, ele vai conseguir corrigir erros em 3 dias, sendo que para me dizer se eu tenho direito a um ressarcimento de saldo credor, que pode ser óbvio, eles me pedem 75 dias, parece um descompasso para a legislação e a gente tem um fisco muito pequeno. É, isso em comparação com outros países, tá? Eu já ouvi algumas pessoas falando, não, a gente tem uma receita grande. Em comparação, a gente está falando do Brasil. O Brasil é um país imenso, com muitas empresas e operações econômicas acontecendo. A gente tem um fisco muito pequeno proporcionalmente, ainda mais considerando que eles vão ter que olhar operações financeiras. Se os sistemas rodarem muito bem e a gente estiver usando inteligência artificial, novas tecnologias nesse processo, a gente pode escalar a capacidade do fisco de trabalho. Mas a gente ainda vai precisar de muita gente, a gente vai precisar de concurso público para novos fiscais. Então, tudo isso são desafios operacionais que a gente pode ver e que vão ter muita relação com o split payment também. Então, quem quer entrar aí para Receita, pode ser que o split payment que crie uma oportunidade. Muito obrigado, Gabi. Bom, já queria começar o encerramento aqui do nosso evento, agradecendo em primeiro lugar a presença de todos os nossos clientes aqui com a gente. Para a gente é um prazer poder ter esses espaços
A gente respondeu aqui todos os comentários que vieram pelo chat, mas reforço, que todos os gerentes de conta estão mais do que dispostos aí a receber novas dúvidas, vão levar ao time da Gabi para que a gente consiga endereçar todas elas da melhor maneira possível. Queria agradecer a brilhante exposição da Gabi Rosa aqui com a gente, a nossa head de tributário, e também agradecer o apoio de todo o nosso time de comunicação que colocou esse evento em pé. Como a Gabi falou, o evento está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado para quem quiser acompanhar novamente, e a gente fica à disposição. Uma excelente semana para todos e um abraço.